Glória a Deus. Gente, vocês veem que o negócio aqui não é fácil, né? Você tem que julgar ali no... Você viu, Jorge? Tem que estar de centroavante, back, meio de campo. Mas graças a Deus. Por isso que é tão bom a gente entender, amados, que o corpo de Cristo, ele é um corpo dinâmico, né? Então, se você está aqui na igreja, é porque Deus te chamou, porque Ele tem um chamado, Ele tem um ministério na sua vida, Ele tem um dom que Ele te concedeu, não para que você use para você mesmo, mas que você possa servir a igreja, né? Então todos nós aqui temos um dom, né? Um dom de misericórdia, intercessão, louvor, né? Alguns para serem mestres, professores na sala, outros para estar servindo também na manutenção do templo, né? Então todos nós temos dons. E nós precisamos colocar esses dons em prática, né? Frutificar na obra do Senhor. A Bíblia fala que existem vasos de honra e vasos de desonra, né? Na obra do Senhor. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos chamado, né? Ao nosso chamado, ao dom que Deus tem nos dado, ao ministério que Deus tem nos dado. E desenvolver. Quando a gente lembra da parábola dos talentos, é justamente isso. Deus deu talentos, né? 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, né? E ele saiu e quando ele voltou, ele queria ver que aqueles talentos, né, que era espécie financeira, no caso ali, que eles tivessem sido multiplicados. Mas nós podemos trazer esses talentos como os dons que Deus tem nos dado. Então você não pode reter aquilo que não é seu, é dom de Deus, para a edificação da igreja. Então o dom não é para exaltação própria, né? Se Deus te deu um dom, não é para que você se exalte, para que você se glorie no seu dom, não, é para que a igreja seja edificada através desses dons. Por isso que na igreja não existe ninguém maior do que o outro, né? Ninguém melhor do que o outro, porque todos nós fazemos parte de um corpo, todos nós somos membros de um mesmo corpo, né? Então se nós estamos aqui, nós estamos para a glória de Deus. Se nós fazemos alguma coisa, fazemos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, amém? Então abra o seu coração, dê ouvidos aí ao que o Espírito Santo está falando na sua vida, né? Eu tenho falado aqui sobre oração, né, sobre restaurar o altar de oração, né, nas nossas vidas, né? Por quê, amados? Porque muitas vezes nós temos uma motivação errada em relação à oração. E a motivação é muito importante, faz toda a diferença, né? Se você tem a motivação correta, você vai com prazer fazer aquilo que você precisa fazer. Então muitas pessoas às vezes têm a oração como algo pesado, como algo que parece ser um jugo, né? Nós olhamos ali para a igreja romana, muitas vezes católica, e a gente vê ali aquelas orações, né, do rosário, do terço, né? E aquilo parece ser um tanto quanto pesado, cansativo, repetitivo, não é verdade? Então muitas pessoas não têm motivação para orar. Por quê? Porque a motivação é errada. Mas se você tiver a motivação e o entendimento que a oração não é somente, né, para que você esteja ali fazendo uma liturgia, mas a oração é um momento de encontro com Deus. Aí a motivação é diferente. É o momento onde a criatura se encontra com o Criador, onde o filho se encontra com o Pai. É o momento onde nós nos colocamos diante daquele que nos criou para abrir o nosso coração, né? Aquele lugar de encontro, de comunhão, aquele lugar de adoração. Então você precisa mudar. Eu tenho dito aqui que a gente tem que quebrar esse paradigma da oração como sendo algo cansativo, pesado, algo repetitivo, né? E que nós vamos alcançar alguma coisa até por repetir mais vezes. Então oração não tem a ver com isso. Oração tem a ver com o encontro. Oração tem a ver com intimidade. Diga, oração tem a ver com intimidade. Então quando você lembrar da oração, você lembra assim, olha, eu tenho um encontro com meu Deus. Eu tenho um encontro com o meu Pai. Você se lembra lá de Adão, no jardim do Éden, né? Na viração do dia, ele sempre estava ali com o Senhor, né? O canal de comunhão ainda estava aberto antes do pecado. Então havia um canal de comunhão aberto, né? Um canal espiritual. Por isso que as pessoas falam no sexto sentido, né? Já ouviu falar sobre essa expressão, sexto sentido? O sexto sentido é esse canal de ligação direto com o Pai, que foi perdido pelo pecado.
Então nós não tínhamos só 5 sentidos, nós tínhamos 6 sentidos. Esse sexto sentido era a ligação direta com o Pai, né? Que foi rompido por causa do pecado. Mas através de Jesus, o Senhor veio o quê? Restaurar o nosso canal de comunhão com Ele. O véu foi rasgado e hoje nós temos acesso livre ao Senhor. Você entra no seu quarto, derrama o seu coração, diz: Pai nosso que estás... Você está diante do seu Pai, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Então a oração, amados, ela tem que ser esse momento de comunhão, tem que ser esse momento de entrega, tem que ser esse momento de encontro com Deus Todo-Poderoso. E eu tenho ensinado que isso não acontece de uma hora para outra. É preciso que você estabeleça, sabe, um tempo de oração. É preciso que você separe um local de oração. É preciso que você tenha uma metodologia, né? Para que você possa ter um tempo maior de comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos orar porque nem sabemos orar. E os próprios discípulos de João perguntaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como o Senhor ora. Então nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar, porque às vezes aprendemos oração de forma errada. Às vezes temos uma forma de entender sobre oração deturpada, né? Então nós precisamos aprender a orar. Então coloque isso na sua cabeça, que oração é o momento de comunhão com Deus. No Salmo 25:14, de intimidade, né, com o Senhor. Salmo 25:14 diz assim, olha: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e Ele leva a conhecer a sua aliança. Coloca na versão árabe, por favor, para aparecer a palavra intimidade que eu quero falar. Então, olha só. A intimidade, diga assim, intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que obedecem, aqueles que consideram, né, a sua palavra, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras traduções, os quais Ele dará a conhecer o seu segredo. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós possamos conhecer os seus segredos, que são revelados àqueles que o temem. Então a oração é esse lugar. É o lugar de conhecer os segredos de Deus, de conhecer a mente de Deus, de conhecer os planos de Deus, de conhecer os propósitos de Deus. Você entende isso? Nós, limitados na nossa condição humana, nesse momento de oração, nós podemos penetrar o coração de Deus. Podemos penetrar o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, você e eu podemos conhecer os planos de Deus, os segredos de Deus, sabe? Quando nós estamos nesse momento a sós com Deus. Individual. Se você é casado, é você com Deus e a sua esposa com Deus. É um momento individual. Muitas pessoas, às vezes quando são casados, se apoiam na vida espiritual do outro. Às vezes a mulher é muito espiritual e o marido é mais ou menos. Aí ele pensa assim, minha mulher ora muito, né? E eu estou na boa, né? Ou às vezes o contrário, né? Então, a vida de comunhão, a vida a sós com Deus, a vida espiritual, ela é individual. Cada um de nós precisa conhecer a Deus. Cada um de nós precisa beber dessa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus, né? Então eu disse aqui, amados, que esse tempo a sós com Deus, você precisa planejar, você precisa criar um tempo, você precisa criar um momento com o Senhor, você precisa aumentar o seu tempo de oração com Deus. E eu disse que o tempo a sós com Deus, esse momento a sós com Deus, ele vai gerar na nossa vida, algumas coisas importantes. A primeira coisa, o seu relacionamento com o Senhor, ele vai se tornar mais real e mais pessoal. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quanto mais eu tenho vida de oração, mais eu terei conhecimento de um Deus pessoal. Porque uma coisa, gente, é você conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Outra coisa é você ter uma experiência com o Senhor, Jesus, né? Jó fala assim, antes eu te conhecia.
Jó passou por tanta coisa, né? Quando você lê o livro de Jó, ele falou assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes Jó, ele sabia de quem era Deus, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, mas ele ainda não tinha experimentado na vida dele, né, esse Deus pessoal. Esse Deus pessoal. Então a primeira coisa que esse momento a sós de oração com Deus, esse momento de intimidade, de aliança com Deus vai gerar na sua vida, é o seu relacionamento com o Senhor, ele se tornará mais pessoal. Você sabe o que é um relacionamento pessoal? É um relacionamento de marido e mulher, por exemplo. No relacionamento de marido e mulher, quando você tem um tempo maior de casado, nós não percebemos plenamente o que o outro sente, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Porque o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ele é pessoal. Ele é pessoal. Às vezes com um amigo, não é desse jeito, mas com a sua esposa, com o seu marido é. Por quê? Porque é um relacionamento pessoal. Então, há uma diferença em ter um relacionamento pessoal com o Senhor e apenas conhecer o Senhor. Quantos aqui querem ter um relacionamento pessoal com o Senhor? Então, isso vai acontecer, sabe, no momento a sós com Deus. No momento que você está ali na presença do Senhor, que você separou com o Senhor para o seu altar de oração. Então a primeira coisa, o seu relacionamento com o Senhor se tornar mais real e pessoal. A segunda coisa, através do tempo a sós com o Senhor, mudanças profundas vão acontecer na sua vida. Mudanças de caráter, mudanças de comportamento, mudanças de pensamentos. Então, mudanças profundas na nossa vida acontecem na nossa vida a sós com Deus. Então, não é a igreja que muda as pessoas. O ambiente da igreja, os irmãos, a palavra que você recebe, isso ajuda nas mudanças. Porque toda palavra é uma semente que está sendo lançada, né? Vocês estão sendo semeados nessa manhã. Mas o que vai trazer mudanças profundas, reais e verdadeiras na sua vida, é o seu momento a sós com Deus. É quando você estiver ali prostrado diante de Deus, e você começar a abrir o seu coração. Apresentar a Ele as suas fraquezas, apresentar a Ele as suas dificuldades. E naquele momento, você orar a Deus e pedir a Deus, me fortalece nessa área, Senhor. Eu ainda sou fraco, eu ainda não tenho domínio, eu ainda não governo nessa área na minha vida. Tem crentes, gente, né? A gente tem que entender isso. Tem crentes que são crentes que ainda estão no adultério. Tem crentes que mentem o tempo todo. Tem crentes que têm desejos lascívios, né? O tempo todo. Olha para a mulher, olha para um homem, deseja aquela coisa toda. Sabe por que isso? Porque nós não fomos mudados interiormente. E essas mudanças acontecem na vida a sós com Deus. Na nossa vida de oração. Olha a importância disso, né? Para que a gente seja moldado e mudado. Porque nós vamos estar diante do Senhor e diante de Deus, amados, não tem como nós sermos desonestos. Você vai falar aquilo que você é, porque Ele te conhece, Ele é onisciente. Ele te conhece por completo. Ele sabe até mesmo as palavras que saem da sua boca antes que elas saiam, né? Então, a oração a sós com Deus, ela vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua natureza. Tem gente que diz assim, bispo, eu sou assim mesmo. Eu sou de família lá da Bahia e eu sou assim, sabe? Eu rodo a baiana. Meu amado, se nós somos de Cristo, nós temos que parecer com Cristo e não com de onde nós viemos, né? Então esse negócio de eu sou assim, né, e vou morrer assim, só se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos mudar sim, através da vida a sós com Deus. Bispo, mas eu sou tímido. Deus vai tratar isso na sua vida. Por quê? Porque você vai pedir, Deus me fortalece, Deus me faz uma pessoa, tira essa timidez. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de timidez nem de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, Deus vai restaurar na nossa vida. Então, a primeira coisa, o relacionamento, você vai gerar um relacionamento pessoal com o Senhor. Depois, através do tempo a sós com Deus, mudanças profundas de caráter, de comportamento, né, vão acontecer na sua vida. Terceira coisa, a sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada. Discernimento espiritual. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E você sabe por que nós muitas vezes não discernimos a voz de Deus, amados?
Porque nós andamos na esfera da alma, na esfera da carne, e não na esfera do espírito. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, através da vida a sós, da comunhão com Deus, mais nós estaremos sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer. Porque a voz do Espírito, ela é muito sutil. A voz do Espírito, ela não grita, ela é como um cicio suave. Ela é uma coisa que você percebe intuitivamente, e não na consciência. Então, para a gente entender e ouvir e compreender a voz do Senhor, nós precisamos estar em sintonia, em espírito, né? Porque o Espírito discerne as coisas do Espírito. O Espírito que está na sua vida discerne as coisas do Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais vida de oração, mais nós vamos compreender a voz do Senhor. Mais nós vamos entender a voz de Deus. Em quarto lugar, o poder espiritual da sua vida e ministério vão aumentar significativamente. Então, quanto mais tempo a sós com Deus, mais poder. Mais poder. Você sabe, o pastor Davi está falando aqui sobre o quanto Deus tem usado, né, a vida dele, do pastor que é sócio dele, né, para nessa área de cura, né, de poder, de ver Deus agindo com o seu poder. Então, Deus quer nos usar dessa forma, né? A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Então Deus pode nos usar para curar enfermos, né? Para ressuscitar mortos. Deus pode nos usar para fazer com que pessoas sejam restauradas, curadas. Mas isso é necessário quando nós temos essa vida de comunhão com Deus, vida de oração. Então a sua vida vai se tornar uma vida poderosa. Você se lembra lá no Novo Testamento, que a sombra do próprio apóstolo, onde ele passava, a sombra dele curava. A sombra curava, né? E será que esses sinais ainda estão nos nossos dias? Sim. O que nós precisamos é ter mais comunhão com Deus, é estar mais perto de Deus, é estar entregue ao Senhor, para que Ele possa nos usar com poder e com autoridade. Então, a vida sós com Deus vai fazer com que o poder espiritual da sua vida e ministério aumentem, né? Possa desenvolver a cada dia. Em quinto lugar, alinhamento aos propósitos de Deus. Quanto mais vida de oração, mais você vai compreender os propósitos de Deus. Deus tem propósitos para a nossa vida, né? Deus tem caminhos para a nossa vida. E eu quero que você entenda uma coisa, eu disse isso aqui há algumas semanas, que a nossa oração não muda a vontade de Deus. Diga assim, a minha oração não muda a vontade de Deus. Não pode. Você imagina um Deus que é soberano, que Ele diz que Ele faz todas as coisas desde o começo, né? Ele já determinou todas as coisas. Como é que eu vou mudar a vontade de um Deus que é soberano? Não muda. A minha oração me alinha com os propósitos de Deus, que são eternos e perfeitos. Então, quando eu estou orando, quando eu estou em comunhão com Deus, eu vou me alinhando aos propósitos de Deus, e não o contrário. Você imagina eu mudar aquilo, né, que Deus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo? Não pode. Então a gente tem que entender isso certo. A sua oração não muda os propósitos de Deus, né? Mas ela se alinha com o próprio Deus, porque é Ele que é soberano, né? É Ele que é soberano. Então a vida a sós com Deus vai fazer isso, vai nos alinhar com o Senhor, né? Com os propósitos de Deus. Em sexto lugar, você vai experimentar um poder muito maior para resistir às tentações, às provações e aos ataques do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Então diz assim, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa guerra, a nossa luta, nós somos tentados, não é por homem,
não é por carne e sangue, né? A nossa tentação é uma tentação espiritual. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa luta é uma luta espiritual, que nós travamos todo dia. Um adultério é algo espiritual, né? Uma atitude errada em relação a um comportamento errado de roubo, né? Seja o que for, tudo isso é espiritual. Então nós vivemos um mundo espiritual. Quanto mais eu tenho vida de oração, mais eu resisto. Eu tenho força para resistir às tentações, às provações e aos ataques do inimigo. Então você compreende o quanto é importante o que nós estamos falando aqui durante essa série de mensagens, né? Nós estamos falando porque você precisa estar cuidando de você, da sua vida, da sua casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa, né? E essa casa você pode entender como a sua própria vida, o seu próprio corpo, ele é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Então nós precisamos restaurar esse altar de oração em nossas vidas. Nós precisamos disciplinar a nossa vida. Nós precisamos submeter o nosso corpo, né, a nossa mente, as nossas emoções à vontade de Deus. Isso tem que ser com esforço, né? Não é sacrifício, mas é com esforço. É com esforço. Então, o relacionamento com Deus, ele só vai acontecer se eu estabelecer uma disciplina de comunhão espiritual com o Senhor. É como ir na academia. Se você não estabelece uma disciplina de ir sempre, né, de não deixar de ir, não adianta nada. Então é disciplina espiritual. Diga assim, disciplina espiritual. Vida espiritual tem que ter disciplina. Não pode ser qualquer dia, quando der, quando eu tiver vontade, quando eu me sentir bem, ou quando as coisas estiverem apertadas. Não, não. Tem que ser disciplina. Mesmo quando você não tiver vontade. Aí você levanta cedinho, né? Como disse a Nise, que deu o testemunho dela, ela levanta 5 horas da manhã e ela separa ali 40 minutos, 30, 40 minutos de vida a sós com o Senhor. Porque ela criou uma disciplina de comunhão, de oração e de adoração. É o que você vai precisar fazer. Então eu falei aqui vários sobre como você desenvolver um tempo maior de oração e comunhão com Deus, né? Gostaria que você depois entrasse na internet e você pudesse ver ali, né, o que eu falei, para que você aprenda a desenvolver um tempo maior de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, né? Você tem que desenvolver isso. Tem gente que chega diante do Senhor para orar, não sabe o que orar. Por quê? Eu não tenho relacionamento com Ele. Eu só tenho tempo de conversa com quem eu me relaciono. Com quem eu não conheço, você não se relaciona, você não tem tempo de conversa. Você chega ali, fala um oi, né? Fica sem graça e vai embora. Então você só tem tempo de comunhão, de conversa com quem você se relaciona há muito tempo, né? Então que Deus possa estar trazendo isso sobre as nossas vidas, amado. Eu falei aqui muito sobre vários aspectos da oração, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a intercessão, que é uma das formas de orar, onde eu não estou orando colocando Deus no centro da minha oração, eu não estou orando colocando a minha vida, né, no centro da oração, mas no momento que eu estou intercedendo, eu estou preocupado e orando pelas outras pessoas. A intercessão, amados, é algo extremamente importante na nossa vida. Por quê? Porque a intercessão é orar aquilo que está no coração de Deus. Quando eu estou intercedendo, eu estou orando aquilo que está no coração de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos intercedendo, orando por situações, por pessoas, por circunstâncias. E quando eu intercedo, eu estou orando por aquilo que está no coração de Deus. Quando a gente entra mais num nível de comunhão com Deus mais profundo, você começa a perceber que a sua oração não é conduzida pela sua própria vontade, mas é o Espírito de Deus que nos conduz na nossa oração. É Ele que nos conduz. Então você está orando ali, intercedendo, aí de repente você vem um sentimento para que você ore naquela direção. É o Espírito Santo de Deus te levando a orar por aquela situação.
Às vezes você não estava nem lembrando daquilo, né? E Deus te leva a orar por aquela situação. Porque o Espírito, ele nos apoia, o Espírito nos ajuda, né, no momento da nossa intercessão. É Ele que nos leva, que nos guia na nossa intercessão. Então a intercessão é orar o que está no coração de Deus. A intercessão torna o crente colaborador de Cristo. Toda vez que eu estou intercedendo por outra pessoa, pelo nosso país, por famílias, toda vez que eu estou intercedendo pela minha família, toda vez que eu estou intercedendo, na realidade, eu estou colaborando, né, com o reino de Deus. Eu estou colaborando com o reino de Deus. Você sabia que o próprio Jesus, ele intercede por nós? A Bíblia diz isso, né? O próprio Jesus intercede por nós, né? Está intercedendo a nós constantemente. Então, quando você intercede, você está colaborando com o reino de Deus. A intercessão, ela alarga a nossa visão. Por quê? Porque nós temos a tendência de sempre estar buscando e orando a Deus pelas nossas necessidades, pelos nossos motivos, pelas nossas demandas. E quando eu intercedo, eu estou tirando um pouquinho aquilo que é meu e eu estou preocupado com o outro. Então a intercessão alarga a minha visão. Diga isso comigo, a intercessão, ela alarga a minha visão. Eu começo a me preocupar com as situações, eu começo a me preocupar com as pessoas, eu começo a me preocupar com o meu país, com a minha igreja. Então, se você não sabe qual é o seu ministério na igreja, você diz assim: bispo, eu não sei qual é o ministério da igreja. Eu já te dou um aqui agora. Seja um intercessor pela igreja. Interceda pela igreja. Interceda pelas necessidades da igreja. Interceda pelo pastor. Interceda pelos irmãos. Interceda pelos ministérios que estão constituídos na igreja, né? Interceda pela parte financeira da igreja. Interceda para que venham mais irmãos, que Deus traga mais pessoas para encher essas cadeiras. Então, se você não sabe qual é o seu ministério, seja um intercessor. Olha o seu irmão, diga para ele assim: seja um intercessor. Receba o ministério hoje, agora, sobre a sua vida. Seja um intercessor, né? E a sua vida, isso vai gerar em você um peso, né? Não um peso no sentido pejorativo, mas uma responsabilidade. Porque o que sustenta a igreja, o que sustenta a obra do Senhor, amados, é a intercessão. É a intercessão. São os irmãos, nós temos aqui na nossa igreja um ministério, que é o ministério de intercessão. Toda terça-feira eles estão aqui orando. Pelos mesmos motivos, sempre os mesmos motivos. Porque a gente precisa perseverar na oração. A oração de intercessão, ela é uma oração perseverante, não tem esse negócio de, sabe, não vou orar mais, nada está acontecendo. Não, ela é perseverante. Ela vai batendo a porta, até a porta se abrir. Até a porta se abrir. Então a oração de intercessão, amados, nós precisamos ter esse ministério, porque ela alarga a nossa visão. Ela faz com que nós deixemos, né, de ficar olhando somente para nós. Então tem muitos irmãos que às vezes, que são irmãos de intercessão mesmo, que sequer oram por si mesmos. Estão o tempo todo orando pelas outras pessoas. Não é verdade, Sônia? Às vezes a gente se esquece até de orar pelas nossas necessidades, porque o nosso coração se abriu tanto, a nossa visão se expandiu tanto, né, que nós passamos a orar pelas pessoas, pelo ministério, por tudo, menos por nós, né? E é claro, quando você faz isso, Deus vai fazer o quê? Deus vai te conceder, sabe? Deus vai te abençoar, né? Porque Ele está vendo o seu coração, né? Deus já vai te abençoar da mesma forma. Então, a intercessão, ela alarga a nossa visão. Interceder também é servir a Deus na evangelização do mundo. O Salmo 2, versículos, acho que é 2, 8 ou 7. Interceder é servir a Deus na evangelização do mundo. Olha esse é o Salmo 2, 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, que hoje eu te gerei. Proclamarei o teu decreto.
a tua palavra. Então, a intercessão, amados, ela ajuda, né, a servir a Deus na evangelização do mundo. E eu quero dizer uma coisa a respeito disso, que é muito importante. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que gostariam de ver os seus parentes aqui nesse lugar, gostariam de ver o seu pai, gostariam de ver o seu filho na igreja, servindo ao Senhor, gostariam de ver o seu amigo, o seu patrão, né, servindo ao Senhor. Mas a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Então, para que eu possa evangelizar alguém, eu preciso, antes de tudo, interceder por ela. Interceder em que sentido? Para que Deus esteja desfazendo as fortalezas, as resistências, na mente daquela pessoa que eu vou evangelizar. Então, a intercessão, amados, ela tem que preceder a evangelização. Não fale de Jesus, não evangelize ninguém sem estar intercedendo, porque é a intercessão que vai quebrar as barreiras, as fortalezas na mente, as resistências, porque as pessoas do mundo, amados, elas têm uma resistência às coisas de Deus, do reino de Deus. Há uma resistência, e essa resistência é uma resistência espiritual. E como é que eu desfaço essa resistência? Eu oro, eu intercedo. Deus, toca, Senhor, na vida daquela pessoa, desfaz as fortalezas, toda a resistência, toda a dificuldade, Senhor, toda a dureza de coração. Deus, toca na mente dessa pessoa. Eu vou falar com ela amanhã de Jesus. Por isso eu oro para que você esteja, Senhor, destruindo na mente dela tudo aquilo que vai impedir com que essa semente que eu vou lançar, ela seja acolhida naquele coração. Então, antes de evangelizar, interceda. Interceda. Se é no seu trabalho, levante-se pela manhã e comece a orar. Deus, que o Senhor possa, Senhor, criar um ambiente propício para que a tua palavra seja semeada ali naquele lugar. Se é o seu pai, porque às vezes, amados, as pessoas têm fortalezas até mesmo relacionadas à religião, religiosas, Tem pessoas que são tão apegadas à sua religião, são religiosos, não vivem realmente a palavra, mas são religiosos. E essa religião, ela é uma fortaleza, que tem que ser quebrada. Então, às vezes, a pessoa tem aquela tradição religiosa, e aí tem uma dificuldade muito grande. Você vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho, aí a pessoa já vai dizer assim, olha, lá vem aquele crente chato. Porque ele está apegado à religião, ele não está aberto na mente, às coisas do Espírito. Então, interceda sempre antes de evangelizar. A intercessão é servir a Deus na evangelização do mundo. Então, intercessor é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca numa posição de sacerdote, entre Deus e o homem. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos nós somos sacerdotes. Deus nos fez sacerdotes. Lá no Velho Testamento, no Velho Pacto, no Velho Testamento, havia uma pessoa que era levantado como um sacerdote, se colocava entre Deus e os homens. Hoje, depois da vinda de Jesus e da morte dele, ele nos constituiu como sacerdote. Você pode interceder pelos outros, porque você é um sacerdote real. Diga glória a Deus por isso. Você é um sacerdote real. Então você tem autoridade da parte de Deus para interceder por outras pessoas, porque Deus te constituiu como um sacerdote. Então todo cristão tem um chamado a intercessão e a exercer o seu sacerdócio. Então não tem esse negócio de dizer assim, mas eu não tenho ministério de intercessão. Tem sim, porque você é um sacerdote. Você é um sacerdote real, Então, nada, amados, vai acontecer sem a oração. Deus decidiu na sua soberania que o homem seria cooperador na realização da sua obra aqui na terra. Então tudo acontece através da oração. Então, a intercessão, ela nos coloca como colaboradores de Cristo. Romanos capítulo 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. É isso que eu estava falando do Espírito. O Espírito, ele nos assiste na nossa oração.
Ele é que nos assiste na oração, né? Porque não sabemos como orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, Deus coloca, né, através do Espírito Santo de Deus que está na minha vida, Ele me leva a conhecer a vontade de Deus para que eu possa orar, para que eu possa estar intercedendo. Então a intercessão nos coloca como colaboradores de Cristo, porque o próprio Jesus intercede por nós. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando de Jesus. Ele está sempre intercedendo por nós. Então, nós precisamos levantar aqui, amados, o nosso ministério, né? Despertar para esse chamado à intercessão, à oração de intercessão. Nesse período a sós com Deus, você vai gastar lá uns 10 minutos, sabe, uns 15 minutos só por intercessão, só para interceder, para orar pelas situações, pela igreja, pelo país. Vai gastar esse minuto, doar, né, a sua vida naquele momento para estar intercedendo, né, para que as coisas comecem a se mover no mundo espiritual. Então a intercessão, ela amplia a nossa visão, para que nós sejamos voltados somente para os nossos próprios interesses. Então nós precisamos orar, amados, pela reconciliação e a salvação das ovelhas perdidas. Então, como que as ovelhas vão chegar até o aprisco e a casa de Deus? Através da intercessão. Nós temos orado aqui, né, para que Deus traga as suas ovelhas. As ovelhas não são da igreja, as ovelhas não são do pastor da igreja, as ovelhas são ovelhas do Senhor, e nós precisamos orar para que essas ovelhas venham até aqui. Se você está aqui hoje, é porque alguém orou por você. Se você está aqui hoje, você é fruto da oração de um intercessor. Olha que maravilha. E eu creio tanto nisso, sabe por quê? Porque a última coisa que eu queria ser na minha vida era um crente, e pior ainda, um pastor. É a pior coisa. Por isso que eu tenho certeza que não fui eu mesmo que vim para cá. Foi por causa da oração, né, de alguém lá atrás, que orou, intercedeu por mim, as escamas caíram dos meus olhos, né, e eu passei a obedecer à vontade de Deus. Então, se nós estamos aqui, amados, é porque alguém intercedeu por nós, é porque alguém orou, é porque alguém esteve ali naquele momento ali, né, clamando por nós. Quantas mães eu ouço, né, falar sobre isso, falando assim: nossa, eu tenho orado tanto pela vida do meu filho, para que Deus restaure o meu filho, para que Deus volte o coração do meu filho, né? Quantas irmãs nós temos aqui dessa maneira, né? Então, olha como que é importante a oração, para que nós possamos orar para a salvação das ovelhas perdidas, né? Tem muitas ovelhas perdidas. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, nós estamos vivendo no nosso país momentos difíceis, né? Relacionados à política, relacionados ali ao governo, né? Então, como é que nós vamos fazer diante disso? A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, interceder, né, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, falando mal das nossas autoridades, né, fazendo chacota das nossas autoridades, fazendo tudo, menos orar, nós devemos orar e interceder por elas. Se o Brasil, se as igrejas, né, tivessem a noção da importância da oração, amados, né, através da oração nós podemos mudar a nossa nação. A Bíblia diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu virei e
sararei a sua terra. Então, amados, as mudanças que nós precisamos aqui no nosso país, elas vão acontecer a partir do momento que nós nos unirmos em oração. Porque quando nós estamos orando aqui na igreja, nós, né, os membros da igreja e toda a igreja universal, existe no mundo espiritual miríades de anjos que estão também intercedendo e orando o tempo todo. Então nós entramos em uma dimensão, numa frequência espiritual. Porque mesmo aqui hoje, olha, quando a gente estava louvando, e nesse momento aqui, anjos estão aqui nesse lugar, no mundo espiritual. Então nós precisamos entrar nessa frequência, né? Os anjos já estão clamando, anjos aí de guerra, né? Já estão aí intercedendo, já estão aí batalhando com as suas espadas, né, flamejantes aí, e nós entramos nessa frequência. Então o mundo espiritual começa a se mover através da oração e através da intercessão, gente. E não é através de briga, não é através de falar mal, não é através de usar palavras torpes em relação aos nossos governantes, mas é orar e interceder por eles. Orar pela conversão. Nós sempre na terça-feira oramos aqui pela conversão da prefeita, né? Sabemos que ela não é cristã, oramos pela conversão dela, a conversão do presidente da república, para que Deus toque no coração dele. Tem coisas que parecem impossíveis, né, gente? A gente ora assim, fala, meu Deus, será que é possível? Mas a oração pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Deus pode mudar o coração de um governante através da oração da sua igreja. Nós temos que orar para que venham trabalhadores para a seara. Temos que orar pelas igrejas, orar pelos missionários. Quantas pessoas estão espalhadas, amados, pelo mundo, fazendo missões, orando, pregando o evangelho em lugares que são lugares que não têm acesso à palavra, que eles não podem sequer levar a Bíblia. E às vezes nós esquecemos disso. São irmãos, fazem parte da nossa família. E a gente tem que estar orando por eles. Deus, fortalece esses irmãos que estão ali, nesses lugares longínquos, né? Lugares onde a tua palavra não pode ser, a verdade não pode ser trazida. Fortalece dessas famílias, traz provisão para essas famílias. Quantas vezes você já orou pelos missionários que estão ao redor do mundo? Talvez nunca. Então nós precisamos estar intercedendo, amados. Precisamos estar clamando, precisamos estar colocando diante de Deus, né, essas situações, né? Precisamos se tornar intercessores na obra do Senhor. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: você precisa mudar a sua visão com relação à oração. Você tem que mudar a sua visão com relação à oração. Como eu disse aqui no começo, né? A oração não pode ser um tempo de peso, um tempo de tristeza, de angústia, de flagelo. Porque teve um tempo, né, na igreja romana, que a oração era uma coisa de flagelo, né? A pessoa, ela colocava milho, ajoelhava em cima do milho, subia a escada, se amarrava não sei nas quantas. Olha que visão de oração terrível, né? A pessoa, eu não quero orar não, orar só para esse flagelo todo, de jeito nenhum, né? Mas a oração, amados, é um momento de encontro com Deus, é um momento de intimidade, é um momento de amor, é um momento de entrega, é um momento de consagração, é um momento de ouvir a voz de Deus, é um momento de ser transformado pelo Senhor. Queria que você ficasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos instrui, que nos orienta, Pai. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que esteja nos convencendo nessa manhã, ó Deus, da importância da intercessão, da importância da oração, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando aqui neste lugar homens, mulheres, jovens e crianças que amem a oração. Ó Deus, que desejem a oração, que te busquem de todo o coração, Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, mudar a nossa visão a respeito da oração, Pai. Que o Senhor venha encher o nosso coração de alegria. Quando nós estivermos, Senhor Jesus, indo para o nosso momento ali a sós com o Senhor, que o nosso coração se encha de alegria. Você possa dizer assim: Senhor, eu estou indo ao Teu encontro.
Eu estou indo ao teu encontro, Senhor. Ah, Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, poder te adorar. Como é bom poder ouvir a tua voz. Como é bom poder me derramar diante de ti, conhecer mais de ti, conhecer os teus segredos, conhecer os teus mistérios, conhecer os teus planos, os teus propósitos. Oh Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Pai, nós estamos intercedendo, Senhor, pelas nossas famílias. Intercedemos, Senhor Jesus, pelos nossos pais, pelas nossos cônjuges, nossos filhos, tios, sobrinhos. Nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Nós sabemos que muito pode a oração do justo, Pai. Queria que você estivesse orando agora pela sua família. Ore pela sua família agora. Aquele que precisa ser alcançado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Aquele que está andando em caminhos escuros, escusos, que está sem direção de vida, que está infeliz, que não tem paz no coração. Agora é a hora de você interceder por essa pessoa. Traga agora à sua mente essa pessoa e comece agora a orar. Orar pela mente dela. Começa a orar: Deus, em nome de Jesus, toca na mente dessa pessoa que eu estou trazendo na minha memória agora, Pai. Desfaz ali as fortalezas religiosas, tradições, ó Deus, fortalezas de raciocínios, Pai, orgulho, Senhor, vaidade. Toca agora na mente dessa pessoa que eu estou trazendo agora, Pai, diante do teu altar. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus, para que quando eu abrir a minha boca e lançar a tua palavra, que é a semente, que essa semente venha cair, ó Deus, em terra boa, Pai, e venha frutificar. Eu intercedo, Senhor, para que isso esteja restaurando, manifestando salvação na vida dessa pessoa, na vida do meu irmão, na vida da minha esposa, na vida do meu marido, do meu patrão, na vida do meu amigo, Senhor Jesus, que precisa, Senhor, ouvir a tua voz e a tua palavra. Eu clamo nessa hora, eu intercedo nessa hora, Pai, que essa palavra vá agora de encontro, desfazendo as fortalezas, Pai, quebrando, Senhor, os grilhões que prendem ali essa pessoa ao mundo, Senhor, aos desejos da sua carne, à sua própria vontade. Nós clamamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja nos assistindo nessa oração, nos leva agora, Senhor, a motivos de intercessão nessa hora. Queria que você levasse agora a sua voz e começasse a interceder. Comece a exercitar agora mesmo, nesses poucos minutos finais. Abra sua boca. Deus te fez um sacerdote real. Deus te levantou como um sacerdote real. Você tem autoridade, você tem poder sobre a sua vida para interceder, para clamar. Talvez os seus filhos precisem receber essa palavra, de ser restaurado. E é só o poder da palavra que vai trazer vida e vida nova ao coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, nós intercedemos ali pela nossa família, Pai, para que o Senhor restaure a nossa casa, restaure o nosso lar, que a nossa família se torne numa igreja, Pai, e que cada membro se torne um sacerdote do Senhor, para que as divisões caiam por terra, ó Deus, para que toda desavença se desfaça e que a Tua paz se manifeste no nosso lar. Nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor traga agora ventos ali de renovação sobre a nossa casa. Ventos de renovação sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ok. Gente, eu quero lembrar novamente, né, o Davi, a Letícia trouxe o recado aqui. Hoje à noite, né, a gente vai ter aqui